Todos vocês aí que estão começando a ficar carequinha, estão vendo aquele cabelo caindo na hora do banho, no travesseiro, e fica com aquele desespero, como eu e o Lordão aqui, que são dois calvos representantes. Eu não vejo o meu cabelo caindo. Ele nem tá mais aí. Ele apenas some, né? Ele some. Eu vou explicar isso daí. Eu falei Uhum. sobre isso agora há pouco para uns pacientes lá na Dr. Hair, Lorde. Depois nós vamos falar sobre essa história, que o cabelo não cai, ele desaparece. Literalmente ele some. Eu imaginei. Aquele papo de que o cara passa o pente e some é coisa de filme, né? Exato. Então, o cara tá fazendo uma químio. Exato, exato. A gente consegue entender esse processo que nós chamamos de miniaturização do cabelo. Ele realmente vai ficando cada vez menor até que ele desaparece. Vamos falar de fisiologia. Vamos sim. Fisiologia capilar. Capilar, vamos falar Quando disso. que mais ou menos começa, Dr. Hair? Quando que começa, assim, com 18 anos? Como é que é o esquema de cabelo? Tá. Você que é se Exato. apresentar o especialista. O que acontece, gente? O cabelo, na verdade, ele começa a sofrer influência hormonal nessa idade pré-púbere, tá? Então, ali antes da adolescência, principalmente as meninas que começam um pouco antes que os meninos, já começam a perder massa capilar, tá? Então, nós temos sim casos de crianças já tendo sinais de diminuição de massa capilar. Então, o início disso é muito antes do que a gente imagina. Normalmente, a gente pensa que vai começar com 18, com 20 e tantos anos de idade, né? Não, às vezes isso começa bem antes e é muito determinado, com certeza, pela herança genética, tá? Então, antes do que a gente imagina, nós já começamos a perder cabelo. Caramba. É. É uma coisa bem... E é totalmente genético ou não existe alguma doença que faça, algum problema, uma falta de vitamina que faça isso acontecer mais rapidamente? Multifatorial. Normalmente, quando nós falamos em calvície, a gente refere à alopécia androgenética, que aí sim tem um viés genético fortíssimo, tá? Aí tem aquela herança, a gente pergunta dos pais, tios, avós, né, irmãos, a gente sempre encontra outros calvos, outros carecas na família. Aí sim tem um viés genético. Mas a alopécia, ela não é só androgenética. Existem muitos tipos de alopécia, inclusive alopécias que são cicatriciais, que deixam cicatrizes literalmente no couro cabeludo. Então, por isso que é necessário o diagnóstico correto para o tratamento adequado. Por isso que a gente sempre fala, Lorde, por isso que a gente sempre fala, Guru, sobre não ir para a Turquia, né, fazer o seu transplante lá por uma questão de preço. Porque como é que esse diagnóstico vai ser feito se você só está indo lá para operar? Né? Como é que você vai ter um bom acompanhamento médico se você só vai lá, coloca cabelo e volta? Né? Por isso, esse é um dos principais motivos que nós batemos nessa tecla. Então, a alopécia tem vários tipos, né? Inclusive aqueles tipos que deixam inclusive cicatrizes. Tá? Então, não serve, o tratamento não é igual para todo mundo, tá? E não tem como fazer aquele Ctrl-C, Ctrl-V. Por exemplo, Guru, o tratamento que eu te aconselharia vai ser completamente diferente do tratamento que eu diria para o Lorde fazer. Entendi. Duas coisas diferentes, entendeu? Ainda que a gente tenha essa impressão de que não é tudo igual, tudo vai igual. pôr cabelo. Se o cara for lá pra Turquia, Não, provavelmente ele vai rodar, né? Porque ele não vai conseguir se comunicar direito, vai ser um inferno. Mas você falou de cicatriz, por exemplo, que às vezes tem aqueles carecas, né? O senhor Burns, né? Tem a careca bem lisinha, provavelmente aquilo é uma cicatriz onde nunca mais vai nascer cabelo, a não ser que ele seja plantado. Como é que é? O que acontece? É bem parecido com isso, mas não necessariamente dessa forma. Normalmente, esse careca, esse calvo, que está lá com a cabeça toda, né, completa, brilhante. A gente fala brilhante, inclusive tem um nome técnico para isso. A gente fala que é glabra. A pele está lisa, né, não tem pelo nenhum. Então aí tem que transplantar, não tem jeito. Mas provavelmente isso foi devido à androgenética, à alopécia androgenética, tá? Independente de ser homem ou mulher, certo? O caso das cicatrizes é um pouquinho diferente. São aqueles casos, por exemplo, que começou a ter um monte de feridinha na cabeça e aí não foi mais nascendo cabelo. É um exemplo assim bem simples. Uma psoríase, por exemplo. Por exemplo, né, uma foliculite que começou a complicar muito e acabou destruindo o cabelo. Então tem vários tipos, né, de alopécias que deixam cicatrizes e aí não nasce mais cabelo mesmo. Mas tem como transplantar cabelo para essa região e a gente conseguir resolver. Mesmo se for lisinho assim, dá para pegar das partes? Dá, porque tem a zona doadora normalmente nuca, né? Essa parte da têmpora aqui do lado, perto da orelha, né? Mas também pode
retirar da barba, também pode retirar do tórax, do abdômen, pode tirar pelo até do pubis. Tá? E colocar na cabeça. Interessante. Todo Tem uma mundo coisa- ri, o Lorde tem uma- começou a rir com essa tem- história. Todo mundo ri na hora que eu falo Não, isso. Mas eu consigo plantar cabelo onde eu quiser. Se eu quiser plantar cabelo na testa, no nariz, dá. na palma da mão, dá. Vai até na palma da mão. Exato. O que for região de pele, se você quiser transplantar uma unidade folicular, você vai conseguir. Eu quero tirar uma unidade folicular da nuca e quero descer até a minha linha de implantação aqui, né? Quero colocar um cabelo no meio da testa. É viável, né? Vai implantar realmente e vai ser viável. A gente tem até que ter muito cuidado com relação a isso. Por exemplo, Lorde, vou fazer o teu transplante capilar, né? Você sempre teve esse aspecto assim, de ter as entradas, desde a época da adolescência. Eu não vou chegar lá e colocar um cabelo assim de Playmobil, né? Vai ficar É retão. o que, infelizmente, a gente acaba Acontece, vendo algumas vezes. Incomodam Né? alguns lógico. implantes que você vê, você fala assim, Você diz, não, gente. parece uma peruca isso Não, aí, né? Você olha e diz assim, tá tirando onda, né? Fizeram É. de sacanagem, não é possível, né? É. Mas é que tecnicamente tá errado, entendeu? Então a gente tem que levar em consideração até isso. O formato do rosto, né? Do crânio, da cabeça, inclusive como é que era, né? Desde sempre. Na juventude, como é que era isso aí? Na adolescência. E o Silvio Santos, ele usa peruca ou aquele cabelo é dele mesmo? Pois é, isso é um caso interessante, né? Mas muito provavelmente o do Silvio Santos é dele mesmo, viu? É dele Genética, mesmo? né? É, muito provavelmente. Eu não dá pra saber. vou investigar essa história. Não- É. Mas provavelmente sim. Por quê? Não, é sério, Ele gente. deve tratar bem. É uma questão, sobretudo, genética, né? Eu tenho vários pais de amigos, a gente que conversa muito sobre cabelo, né? Que eles em conversa sempre dizem, olha, não, Stanley, eu nunca vou ter problema, eu tô aqui com meus 80 e olha meu cabelo. Claro, se existe um viés genético fortíssimo nessa história e você não tem nada disso na tua herança genética, você não tem por que sofrer, né, com a ação da dehidrotestosterona, que é aquele hormônio derivado da testosterona que faz o processo de miniaturização. Então, se você não tem genética para isso, a não ser que seja outro problema. Por exemplo, às vezes o estresse faz cair cabelo e não tem nada a ver com genética. E tem entendeu? alguma coisa a ver de falar calvície aqui, mas na frente é estresse, a outra ou não existe? Não, aí isso? não. Aí realmente isso não existe, né? Normalmente o estresse, ele faz cair cair o cabelo. independente, de forma até difusa, a gente fala, né? Perde massa capilar como um todo, não necessariamente em um lugar. Agora, é verdade que nós, pode ver, olha, nós três temos esse formato, né, de ter entradas. Então, é normal no homem que essa linha, a gente chama de hairline, que é essa linha de implantação de cabelo, tem esse formato de M e amadurecendo, passando o nosso tempo, a nossa idade, isso vai aumentando. A gente chama de recesso. Então, cada vez essa entrada vai ficando mais intensa, inclusive com essa parte lateral também tendo esse recesso, esse pico temporal, também vai pouco a pouco desaparecendo. Mas tudo isso faz parte do nosso amadurecimento, né? Do envelhecimento capilar. Tá, e o método que você usa lá na Dr. Hair é exatamente isso, pra não deixar o cara com uma cara de... Ficou aquela cara de bobão, assim, o cara tinha umas entradas, de repente ficou com cabeleira, Exato, assim, né? todo mundo vai dar risada da Virou cara do um cara. lobisomem, Na hora, né? na hora você vai olhar e falar, não é possível um negócio desse, tem que deixar bem natural, né? Como é que é essa técnica? A maioria dos livros, quando falam sobre transplante capilar, falam sobre a arte e a técnica. Porque realmente essa parte ela é artística. A gente tem que chegar e tem que respeitar alguns pontos, algumas medidas que são diferentes. Olha, se nós fôssemos medir isso nos nossos 3 casos, seriam 3 medidas diferentes. E a gente tem que respeitar isso para que fique mais harmônico, para que fique mais estético. Não dá para usar uma régua, né? Não dá para usar um instrumento e fazer a mesma marcação nos nossos 3 casos. Não é assim que funciona porque fica artificial. E é isso que, infelizmente, a gente vê muitas vezes e sabe que não é o ideal. Tecnicamente não é o correto. De uma forma assim, bem leiga, eu tô falando, você dá uma estudada nos que estão aqui pra tentar repetir, é isso? Pra não ficar, porque tem aquele implante que parece de bonequinha, né? Que todo Isso. mundo fala que é aquele que fica um fio, um fio, É os um fio. antigos, Aí né? é horroroso. O que acontece? Um estigma grande no transplante capilar é o tal do cabelo de boneca. Boneca, todo né? mundo fala. Mas é Sabe, verdade. fica- É horroroso. É horroroso. Aquele cebolinha, aquela história toda. Mas aquilo ali acontece, gente, porque antigamente a técnica, né, existia um punch, um corte. instrumento cirúrgico que nós utilizamos, que faz um corte circular de onde nós tiramos aquele tufo de cabelo, né? Hoje, quando a gente fala fio a fio, é porque é unidade folicular por unidade folicular. É literalmente fio a fio.
Antes eram várias unidades juntas, acabava fazendo um tufo. Então aquilo quando era implantado já ficava automaticamente no lugar aquele cabelo de boneca, aquele tufo de cabelo. Lógico, uma plantação de cebola, aí parecia aquela cebolinha aqui, sem nada do lado, outra cebolinha aqui, sem nada do lado. Mas é que o instrumento cirúrgico, né, era antigo. A evolução, dos pontos fortes dessa nova cirurgia capilar, do que nós fazemos hoje em dia, é que esses instrumentos todos têm menos de 1 milímetro. Então imaginem lá, cada redondinho desse tem 0,9 milímetros, 0,8, tem instrumento, tem punch até de 0,6 milímetros, quer dizer, quase meio centímetro. Então realmente é fio a fio. Né? Lógico e evidente que o acabamento acaba ficando muito mais natural. Né?